Dados do Ministério da Saúde apontam que a ansiedade afeta 13 de cada 100 crianças e adolescentes, principalmente entre 9 e 17 anos de idade. Mas ela pode começar bem antes disso. E pelo menos metade dessas crianças pode passar ainda por depressão. De acordo com as pesquisas, a ansiedade infantil atinge mais meninas que meninos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga infantil Amanda Scarante. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Elaine? Bom, vamos começar falando que não é qualquer coisa que é ansiedade, né? Porque às vezes um estressezinho, tal, ficar um pouquinho nervoso em determinada situação não é considerado em si ansiedade. Não, é natural, né? Todos nós, desde pequenos, a gente tem a ansiedade como algo positivo. Só se aproximar um pouquinho, isso. A ansiedade como algo bem positivo, né? A gente, quando vai passar por alguma situação difícil, então é uma preservação que a gente tem desde criança. Agora, quando ela começa a prejudicar em outros contextos, né, a passar do limite, aí a gente tem que observar com mais cuidado e causar prejuízos para as crianças, né? A gente pode dizer que atualmente as crianças são mais ansiosas do que antigamente? Acho que todos nós, né? Acho que a ansiedade vem afetando grande parte, né, parcela da população. E as crianças, acho que nessa era digital, elas já estão nascendo com a questão da mídia, das informações. Então, isso tende a deixá-las bem mais ansiosas, né? Desde muito pequenas. O que dá para a gente dar de dicas para os pais para saberem quando a ansiedade está passando do ponto? Primeiro, eu acho importante assim, todos nós temos ansiedade, né? Tem alguns sintomas que as crianças, desde pequenininha, vão denunciando que aquilo está causando prejuízo para elas de alguma forma. Problemas na escola, a gente vê que reflete muito na alimentação, crianças que comem demais ou que não comem, né? Que tem problemas gastrointestinais com muita frequência, que roem unhas, ficam nervosas em muitos tipos de situações do cotidiano. Então, quando chama a atenção, já é hora da gente dar uma olhada com um pouquinho mais de cuidado, às vezes levar para um profissional avaliar, né? Agora, existe o risco também da ansiedade levar à depressão. Os dados mostram que, infelizmente, aí boa parte pode acabar entrando numa depressão. É por conta de uma frustração? O que leva a criança a um quadro mais grave? Desde pequenininha, a criança vai dando os sinais, né? Então, acho importante pontuar que a ansiedade, ela está muito ligada com a depressão, mas isso quando não cuidado na infância. Porque, por exemplo, a criança ansiosa, ela vai demonstrar em casa, na escola, ela vai trazendo isso, vai trazendo os sinais pouco a pouco. E a gente também tem que considerar a predisposição genética, né? Então, é um pouco da genética e com os fatores ambientais. Às vezes, a própria família é um fator estressor, né, para a criança. Eu sempre falo que a rotina é algo que passa muita segurança, porque você mostra para a criança tudo o que vai acontecer, os horários que vão se iniciar a alimentação, horário de ir para a escola, quando vamos fazer algum, né, realizar algum compromisso. Então, isso vai passando a segurança. Então, a família que não tem muita rotina, a criança fica um pouco perdida, passa um pouco de insegurança. Então, os pais têm que ficar atentos a esses sinais, né, para que isso não venha a causar uma depressão, porque daí na adolescência isso pode ser um pouquinho mais grave, né? Quando os pais percebem, por exemplo, que a criança está um pouco ansiosa, vamos colocar assim, para uma viagem, dá para trabalhar com a criança de alguma forma para que ela possa dar uma relaxada? O que daria para ir fazendo, de repente, para isso não entrar num nível aí de estresse? Eu acho importante assim, o discurso da família é muito importante, né? Então, todo e qualquer comportamento ansioso, considerado ansioso ou não, ele deve ser acolhido. Eu acho que as palavras de afirmação para essa criança é sempre muito importante. Tem muitas crianças que têm medo. E dentro da ansiedade a gente tem outros tipos, né? O toque, a fobia social, o mutismo seletivo. Então, as palavras de confirmação da família é muito importante, né? Passar uma segurança para ela, conversar quando vai. Crianças muito, muito pequenas são muito visuais. Então, às vezes, você faz um quadrinho, desenha, coloca a data, para que ela consiga visualizar e passar essa segurança. Porque a criança muito pequena não tem esse pensamento concreto muito bem formalizado. Então, ela entra no mundo da fantasia, que é o que pode causar uma ansiedade um pouco mais séria. Agora, em que casos você diria não? Quando chega nisso,
tem que procurar ajuda mesmo, porque daí não dá para controlar em casa, por exemplo. E eu falo assim, às vezes o pai reluta para levar para um profissional porque acha que vai passar, hoje tá, hoje não tá, oscila. Eu falo que quando tem uma permanência de meses, que a criança já tá tendo alguns sintomas que a gente percebe que não é muito natural, é hora da gente levar para esse profissional, psicólogo ou um psiquiatra, né, para que a gente consiga observar e ajudar essa criança, porque do contrário que muitas pessoas pensam, muitas vezes é necessário uma medicalização na infância para não ter tanto prejuízo na vida adulta, porque se isso se arrasta achando que a criança não precisa de tratamento, não precisa iniciar com uma medicalização, quando eu chego na adolescência eu tenho um caso muito mais grave, né, do que eu teria na infância se tivesse sido tratado com mais cuidado. Você falou da importância da acolhida também, para que a criança não se sinta, além de estar passando mal, ainda ter uma certa rejeição, né? Porque às vezes a gente olha para a criança, vê que ela está chorando por uma coisa que para nós é muito banal. Vai passar, né? Não precisa chorar por causa disso. Às vezes precisa, é o jeito dela se expressar. Então a gente acolhe, explica, né, que não vai acontecer, ou para ela ficar mais calma, que tudo que acontecer a gente vai estar aqui junto. Porque o que a criança precisa é de acolhimento, né? De um adulto que dê esse equilíbrio para ela. Sem desmerecer essa dor dela, Sem desmerecer a dor, porque é uma dor da criança. A gente não tem como projetar a nossa dor, né? Tá certo, então. Muito obrigada, pela participação aqui com a gente. A gente fica por aqui. Uma ótima semana para você. Até a próxima edição.